Existe uma relação real entre uma alimentação equilibrada e o aparecimento de doenças? Há uma relação real da alimentação com o aparecimento de doenças. Quando a gente tem uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, uma alimentação correta, o nosso sistema imunológico, que é o sistema de defesa do nosso organismo, ele funciona corretamente, ele é fortalecido. Quando a gente tem uma má alimentação, hábitos de vida que não são saudáveis, o nosso sistema imunológico fica fraco e com isso podem aparecer doenças. Hoje a gente tem doenças relacionadas diretamente com a alimentação, como a obesidade, o colesterol elevado, o diabetes, a hipertensão, a desnutrição e a anemia. Outras doenças também, que não só a alimentação, mas é uma doença que está com alta incidência, é o câncer, que a gente pode sim evitar alguns tipos de câncer com uma alimentação saudável. Como devo montar um prato de refeição corretamente? Como a gente deve montar um prato, né? Aquela frase que a gente escuta, quanto mais colorido o prato, melhor, deve ser levada muito em consideração. Porque cada alimento, ele tem uma cor diferente e cada cor, ela quer dizer que predomina um nutriente presente nesse alimento. E esses nutrientes são ditos de antioxidantes e eles vão ajudar a limpar o nosso organismo, a tirar as toxinas do nosso organismo, que são chamados de radicais livres. Então, no mínimo, a gente deve manter no nosso prato de 3 a 4 cores diferentes. Metade do nosso prato deve ser composto por saladas, verduras, legumes, da melhor forma possível, ou cru, ou cozido, ou assado. O que vale é a criatividade na cozinha mesmo. A outra metade do prato, ela deve ser composta pela proteína, que são as carnes, os ovos, os peixes, as aves, e a outra parte do arroz e feijão, que são os cereais e as leguminosas. O arroz e feijão é o nosso alimento mais típico do brasileiro. Só que a gente pode também substituir o arroz e o feijão, por exemplo, por tubérculos, pelas raízes, por ervilhas, que são as leguminosas. Quantas refeições devemos fazer ao longo do dia? A quantidade de refeições que devem ser feitas por dia depende de cada indivíduo, mas geralmente fica em torno de 5 a 6 refeições. Claro que depende do hábito do indivíduo, depende da rotina que a pessoa tem, da rotina alimentar, da rotina de vida mesmo. Mas são entre 5 e 6 refeições, sendo elas o café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e a ceia. Muitas pessoas, elas têm a tarde mais comprida, então elas trabalham mais durante o período da tarde e vão jantar só à noite. Então elas acabam fazendo 2 lanches da tarde. E aí o jantar fica mais tarde e aí não é necessário a ceia. Que tipo de alimento devemos comer à noite? A melhor alimentação para ser feita no período da noite, ela deve ser uma alimentação mais leve, porque nesse horário o nosso organismo está se preparando para dormir. Claro que tem muitas pessoas que trabalham à noite e descansam durante o dia, mas a maioria das pessoas trabalham durante o dia e à noite descansam, dormem. E nesse horário, o nosso metabolismo está mais lento, a gente tem que comer alimentos que não dê muito trabalho para o nosso organismo. Porque não adianta nada a gente entupir de açúcar, por exemplo, e o nosso organismo vai ter um enorme trabalho para metabolizar e a gente ainda não vai conseguir nutrientes nenhum. Então, a gente tem que ficar com os alimentos mais leves. No jantar, por exemplo, a gente pode optar por saladas, por verduras, legumes. Nunca esquecer da proteína, que são os ovos, as carnes, os peixes. E também pode colocar os tubérculos, as raízes. E os alimentos na ceia, a gente pode tomar um chá, por exemplo, chá de camomila. Um vegetal bacana também de ser usado é o alface, que o alface é um calmante natural. Alimentos também como frutas, maracujá, são alimentos que vão ajudar a melhorar o sono e são alimentos leves, que não vão prejudicar uma boa noite de sono. Qual é o consumo de água diário ideal para uma pessoa? A importância da ingestão de água se deve que o nosso organismo ele não armazena água. A gente é composto de 60% a 70% de água no nosso organismo. Só que como a gente não armazena, a melhor forma da gente obter água é ingerindo água, né? Fica em torno de 2 a 3 litros, mas isso varia de organismo para organismo e varia de indivíduo, com certeza. Como combater o vício do refrigerante? O vício do refrigerante, ele está totalmente ligado com o vício do açúcar,
Porque o refrigerante ele é composto basicamente por água, açúcar, corante e conservante. Nada que nutre as nossas células. Nada de interessante para o nosso organismo. A gente tem dicas para tentar enganar o nosso cérebro, com que a gente olhe para aquela refeição e sinta vontade de comer. A gente come muito com os olhos também, então é muito interessante a gente brincar na cozinha, a gente tentar enganar mesmo o nosso cérebro. Uma dica legal é a água com gás e misturar frutas. Espremer um pouco de limão, colocar hortelã, colocar pedaços de morango, até o gengibre se gostar. Uma dica legal é que a água com gás, ela seja água naturalmente da fonte gaseificada. Hoje em dia a gente consegue encontrar no mercado marcas que a água já sai gaseificada da própria fonte. Pode ser usado a água artificialmente gaseificada também. E fica uma delícia, além de ficar lindo, né, na jarra ou no copo. O gosto não é o mesmo, não vou te falar que é igualzinho o refrigerante, mas a sensação do gás que a água tem ajuda a gente enganar o nosso organismo e é muito mais saudável e a gente consegue ainda tirar as propriedades das frutas e das folhas. Que tipo de alimento deve ser evitado para manter uma boa saúde? Para a gente ter uma alimentação saudável, a gente deve evitar alguns alimentos. E esses alimentos devem ser evitados o máximo possível, como as frituras, que são os alimentos imersos em óleo, que não tem nada de nutrientes, os refrigerantes e alimentos muito açucarados, os alimentos processados, que são aqueles alimentos enlatados, aqueles alimentos em conserva, que a gente acha lá na prateleira do supermercado. Alimentos embutidos também, como salames, que tem alto teor de sódio, tem nitrogênio, que vai intoxicar o nosso organismo, gerando, assim, doenças, intoxicando o nosso metabolismo, fazendo com que o nosso organismo pare de funcionar mesmo. Outros alimentos que a gente deve evitar são os sucos industrializados. Os sucos industrializados, eles podem ser comparados como refrigerante em relação à quantidade de açúcar, por exemplo. Os temperos prontos, onde a gente encontra muito sódio, muito sal, que vai aumentar a nossa pressão, podendo gerar aí uma hipertensão, por exemplo. São alimentos que devem ser evitados. Que tipo de alimento deve ser consumido para manter uma alimentação equilibrada? Uma alimentação saudável, ela é composta por todos os alimentos dos grupos alimentares. Cereais, tubérculos e raízes, legumes e verduras, frutas, ovos, peixes, as carnes, as leguminosas, até as gorduras boas. Alguns alimentos, como as frutas, os legumes e as verduras, a gente pode ficar à vontade para comer, porque não são alimentos que vão nos fazer mal, são alimentos que vão nutrir as nossas células, alimentos que vão fornecer para a gente os minerais, as vitaminas, onde não vai deixar que a gente fique doente, por exemplo. A água, sempre, a gente deve sempre lembrar da hidratação, porque a absorção desses nutrientes, a absorção do que é bom desses alimentos, ela só é feita com uma hidratação adequada também. No verão, que tipo de alimento deve ser consumido com maior frequência? Os alimentos que a gente deve consumir no verão são alimentos mais leves, porque no verão o nosso metabolismo ele fica mais lento, a gente perde mais água também pelo suor. Então, vamos apostar em frutas, aquelas frutas, por exemplo, que tem mais água, como a melancia, o melão, o abacaxi, que são frutas também que vão refrescar. Uma dica legal é fazer picolés dessas frutas. Vamos congelar essas frutas, são ótimas sobremesas para as crianças, por exemplo, são uma ótima opção. Os vegetais, principalmente os vegetais crus, que são alimentos que não vão pesar no nosso estômago, a gente pode também abusar desses alimentos. Procurar consumir carnes mais magras, como os peixes, o frango, ovos também. Evitar carnes com muita gordura, evitar fritura, evitar refrigerantes, evitar os doces, evitar alimentos embutidos, como o salame, evitar também aqueles alimentos em conserva, que tem muito sal e faz com que a gente retém muita água e acaba ficando inchado. Que tipo de alimento favorece o bronzeado do verão? No verão, a gente quer sempre manter aquele bronzeado bacana. Então, a gente pode usar dos alimentos para ajudar a gente manter esse bronzeado. São aqueles alimentos mais alaranjados, mais vermelhos, que a gente tem o beta-caroteno, por exemplo, que ajuda muito na produção da melanina, que é o pigmento da nossa pele quando a gente está exposto ao sol.
são alimentos como o mamão, a cenoura, a abóbora. Os alimentos verdes escuros, como o brócolis, a couve, o agrião, eles ajudam também na formação desse pigmento, da melanina. Como planejar uma alimentação adequada e prática? Para aquelas pessoas que têm uma rotina agitada, que faz as refeições a maior parte do tempo fora de casa, que trabalha, estuda à noite, que precisa levar os seus alimentos, a dica número 1 é o planejamento. A gente tem que planejar a nossa semana. Pode ser no domingo, mas o domingo é o único dia que eu tenho para descansar. Mas pega umas horinhas e faz um planejamento. Marmitas, vamos marmitar, gente. As marmitas, elas são a melhor forma da gente não errar e da gente comer saudável. As marmitas, elas podem ser feitas para a semana inteira. De segunda e terça-feira não precisa ser congelada, você pode deixar na geladeira mesmo, só refrigerado. Aí, a partir de quarta, quinta e sexta, você deve congelar para não perder os nutrientes e também para não estragar, principalmente agora com as altas temperaturas. Frutas, sempre importante a gente manter na bolsa. Frutas práticas, como a banana, a maçã. A banana só descascar, a maçã você consegue uma água ali só para higienizar, você já pode levar higienizada da sua casa e tirar da bolsa e comer, né? Chás também são ótimas opções, chá de canela, por exemplo, que ajuda até na vontade de comer doce, dá para a gente levar na garrafinha. Então, a gente sempre manter o planejamento. As oleaginosas, as castanhas, a gente pode fazer saquinhos com aproximadamente 30 gramas de castanhas, nozes e deixar na bolsa também. Às vezes está no trânsito, você pode tirar e comer rapidinho. O que a gente não pode fazer é criar desculpas. A gente tem que planejar e aprender a levar nossos alimentos. Pode levar a refeição do dia inteiro. Tem gente que faz só o café da manhã em casa e às vezes nem isso. Então, é comprar uma bolsa térmica mesmo e lotar ela ali de alimentos saudáveis. E quanto mais natural o alimento, melhor. Como organizar uma alimentação adequada para as crianças? A alimentação dos filhos, principalmente o que levar na lancheira, é muito polêmica. Porque as crianças, elas têm a fama de gostar só de guloseima, de biscoito recheado, de bolo com cobertura, com recheio. Mas a gente pode sim fazer com que as nossas crianças aprendam a comer comida de verdade. Até porque as crianças, elas comem o que a gente oferece para elas, né? As frutas são a primeira pedida. Frutas práticas como a banana, que é só descascar e comer. Pegar um potinho e colocar a fruta já picadinha. Uma salada de fruta, por exemplo, a criança vai achar o máximo aquela alimentação toda colorida. Ensinar a criança a conhecer os alimentos. Você pode sim levar a criança para o mercado e na parte do hortifruti aprender junto com ela os alimentos, mostrar para ela como é legal comer esse tipo de alimento. Os sanduíches naturais, eles devem ser consumidos do que são feitos em casa. Porque a maioria dos sanduíches que a gente compra na rua tem molhos prontos, tem presunto, que são alimentos que não são nutritivos, são prejudiciais à saúde. Então, quanto mais aquele alimento vier de casa, o alimento caseiro é bem melhor. Então, você pode colocar um frango desfiado, algum vegetal que a criança goste. Não vá forçar a criança a comer alguma coisa que ela não goste, porque ela não vai comer. Então, pergunte para ela o que ela gosta, peça para ela escolher um alimento natural, um alimento fresco que tenha na sua geladeira. Outra dica bacana são os sucos. A gente pode usar da criatividade, a gente pode colocar uma folha verde escura, como a couve, por exemplo, no suco, e falar para a criança que é o suco do Hulk, por exemplo. A beterraba a gente pode misturar com a cenoura e a laranja e dar para as meninas um suco rosa. Qual criança não vai querer tomar um suco rosa? Então, são dicas importantes para a gente usar a criatividade mesmo.